Última frase do versículo 31 do capítulo 12, verso 31 do capítulo 12, a última frase, aí capítulo 13, dos versos 1 a 3. Então, 12, 31b, 13, de 1 a 3. 1 de Coríntios, finalzinho do capítulo 12, entramos no capítulo 13 hoje, vamos meditar sobre ele todo. Estamos indo para o fim da primeira carta de Coríntios e também para o fim do ano, né? Encontrou aí? Finalzinho do versículo 31 do capítulo 12, a última frase, metade, última, diz assim, ó: passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. Só aqui, primeiro, para a gente começar, em nome de Jesus. É importante vocês se lembrando de tudo que nós já estudamos até aqui, que foi demais, né? Foi bastante. Para você entender isso aqui, que é um negócio muito conhecido, né? Esse capítulo 13 aqui é, né, uma coisa que todo mundo sabe de cor salteado, que é esse hino de Paulo, muito celebrado, né? E ele escreve isso, a primeira carta de Coríntios, mas é interessante a gente tentar entender por que ele escreveu isso. E para a gente entender o que é isso, temos que ver esse momento que ele escreveu esse hino e que a gente entende que é uma unanimidade entre as pessoas, um assunto que é unânime, mas talvez por ser unânime é também pouco compreendido, né? Ou, por que não, é um assunto às vezes mal usado, até, né, mal utilizado, que é nada mais, nada menos do que o amor. Quem gosta de amor aqui? Não, está apaixonado. O amor. De sorte que é muito importante a gente entender aqui de uma forma correta, dignamente, sobre esse capítulo, porque talvez na Bíblia Sagrada é o tema, o assunto mais importante daquilo que nós temos que compreender sobre Deus. É muito importante, isso é fundamental. E eu costumo dizer que ser humano, e lógico, as muitas tradições religiosas construíram uma ideia de Deus, e eles, não sei se eles entenderam muito bem esse negócio de Deus, porque é normal você ouvir nas igrejas hoje sobre o negócio da ira de Deus, né? Sobre a pesada mão de Deus sobre nós, né? Sobre um Deus que pode vir e consumir tudo como um fogo. Quer dizer, isso meio dando uma ideia de que Deus é um Deus que quer julgar, castigar, punir os pecadores. Está com um porrete na mão, doidinho para mandar uns caras para o inferno. Quer dizer, dá uma ideia assim. E nós evangélicos, a gente carrega na nossa Constituição algumas heranças que vêm, inclusive, da Reforma Protestante, uma herança muito influenciada pelo judaísmo. Porque o judaísmo que tem essa leitura de Deus um tanto quanto pesada. O Antigo Testamento é assim, um Deus que sai cortando pescoço, né? Que, enfim. E a gente está, como todos os evangélicos, esperando o terrível dia da ira de Deus, a ira do Senhor, o terrível dia do Senhor. Aparentemente, um dia em que Deus virá e vai derramar juízo sobre a terra e muitos serão condenados, porque Deus vai julgar e tal. É uma leitura que a gente faz por influência do judaísmo, apesar de que, com todo o meu respeito, eu olho para essas coisas, para essas leituras que são feitas, e eu não sei, mas eu tenho um problema com tudo isso, porque quando eu olho para Jesus, eu não vejo nada disso. E eu gosto de ser cristão, sabe? Eu olho para Jesus e a minha impressão não é essa. Para um judeu, tudo bem. Por que para um judeu tudo bem? Porque justifica. Para eles, Jesus Cristo não é o Messias. Quer dizer, para eles, Jesus Cristo não é Deus. E para nós? Nós temos que levar Jesus a sério. Para nós, Deus já se revelou e eu e você sabemos exatamente como Deus é. Exatamente como Ele é. Foi exatamente em Jesus Cristo que nós descobrimos a verdadeira face de Deus. Você entende isso, sim ou não? Isso é muito importante.
E nós temos que compreender. E é interessante, por exemplo, só para você entender, quando Jesus inaugurou o seu ministério, no comecinho, Lucas 4, por exemplo, o que ele fez? Ele entrou na sinagoga, chamaram ele para pregar, ele pegou o livro, escolheu o texto do profeta Isaías, no capítulo 51, e começou a ler, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para que eu venha trazer boas novas aos pobres, tal. Não é isso? Ele escolheu Isaías 61. E aí ele fala. Só que é interessante que ao final desse texto de Isaías, Isaías diz que era tudo aquilo para anunciar o dia da vingança de Deus. Os judeus pensavam assim. Só que Jesus, na hora de encerrar o dele, ele muda. Ele fala tudo isso para eu anunciar o dia da graça de Deus. E não vingança. Por que será que Jesus mudou? Por que será que ele mudou Isaías? Interessante, a gente tem que entender isso. Sabe por quê? Porque em Jesus Cristo, só em Jesus Cristo, nós descobrimos que Deus é amor. E não fogo consumidor, uma ira. Em Jesus eu descubro que Deus é amor. E muito pouca gente entende dentro da igreja isso e consegue construir, porque a gente está tão focado em um Deus amedrontador, que vai mandar pecador para o inferno, que nós perdemos de conta do horizonte essa realidade chamada Jesus Cristo. E é muito interessante que o apóstolo Paulo, um homem de profunda formação judaica, um judeu convicto no seu conhecimento, influenciado demais por essa leitura sobre Deus do Antigo Testamento, sem problema, mas ele entendeu o que realmente é um cristão, o que é uma cristã. Ele compreendeu muito bem, por isso ele vai construir o que a gente chama de um hino sobre o melhor e o maior caminho que nós temos para encontrar Deus. É um hino, isso aqui é maravilhoso. E por que não um caminho que nos faz viver Deus, que é o amor. E eu quero que você construa isso comigo. Nós vamos tentar entender esse contexto que ele escreveu primeiro, para você perceber por que ele escreveu. Quem tem acompanhado essa série aqui que nós estamos lendo dessa carta, tem entendido esse contexto complicado dessa igreja, né? Nós temos visto isso direto. Ela está inserida na sociedade grega daquela época, e ali são inúmeros povos e nações egípcias e sírios, e, enfim, gregos e romanos, muitas nações, inúmeros cultos pagãos, nós estamos vendo isso, inúmeras realidades sociais, e com tudo isso, isso estava influenciando a personalidade da igreja e o culto que eles estavam oferecendo para Deus. Isso nós já estamos vendo aqui faz tempo, certo? Desde o começo. Semana passada, Paulo falou sobre a importância dos dons espirituais na unidade da igreja, né? Nós vimos isso aqui, quem estava aqui, sobre o corpo, ele falou sobre isso. E nós vimos que na igreja de Coríntios, as pessoas estavam usando os dons espirituais de uma forma complicada, de uma forma indevida. E aí, e por que não, manifestando nas práticas que os dons eles chamavam de, supostamente, dons espirituais. Aquilo que a igreja chamava de dons espirituais, eu não sei se era exatamente um negócio do Espírito Santo. Isso era o problema de Paulo. É isso que ele fala, nós meditamos. E ele foca aqui no maior problema desse contexto, do que ele viu, do que ele ficou sabendo, que é com relação ao uso do dom de línguas e do dom de profecia nos cultos. Estava tendo uns exageros, uns descontroles, e é disso que ele está falando. E nesse contexto, então, de encorajamento à unidade da igreja, desse corpo de Cristo, e em como dons precisam ser encarados de forma devida, é que está inserido esse hino sobre o amor. Entende aqui? Não perca de linha tudo que nós já estudamos. É onde nós estamos que ele vai falar sobre o amor. E eu lembro sobre o que nós já dissemos. As cartas sempre tinham esse caráter de repreender a igreja em uma coisa que estava desviada, que estava errada. É para isso que ele escrevia, né? Tentando devolver a igreja para o seu centro, para aquilo que era a verdade. E aqui Paulo não está fazendo aqui escrevendo uma carta apaixonada, uma divagação sobre o ponto central, para dizer coisas doces, bonitas sobre o amor. Ai, o amor é lindo. Ai, não é isso. A questão aqui é outra. A sua mensagem de amor aqui quer ser ouvida como parte da discussão sobre os dons do Espírito e como esses dons têm que ser usados pelo Deus que nos deu para aquilo que seja honrado o nome do Senhor, como nós temos que usar esses dons. Então, por um lado, isso aqui é um hino, eles falam que é uma ode ao amor, sim, né? Mas, por outro lado, é também uma repreensão muito severa. Ele está falando de coisas que a igreja não vivia. Está repreendendo, sim, uma declaração de denúncia contra os coríntios, mostrando exatamente onde eles não estavam vivendo como corpo de Cristo. Entende aqui porque ele escreveu isso? Você vai entender. A igreja, então, de Coríntios, era cheia de coisas e manias e loisas.
mas não estava sendo o mais importante. Não estava vivendo o que mais importava e o que realmente precisavam ser e viver o quê? O amor. E aí Paulo vai dar as bases. E eu falo que eles não estavam sendo, porque para ele, antes de tudo, amor não é um sentimento como é para nós, mas amor é uma forma de ser. Não é nem de viver, é de ser. E é importante que você entenda isso. Muita gente se engana. E, por exemplo, eu já vi títulos desse capítulo 3 dizendo sobre o dom do amor. Isso para mim é um engano. Primeiro porque dom, amor não é dom. Amor está além disso. Amor é muito mais do que isso, aliás. Dons, por exemplo, você aprendeu quarta-feira aqui, que são diversos, né? Tem um monte de tipos diferentes, cada um recebe o seu, dado pela graça de Deus. Essa diversidade de dons é importante, Deus usa todos, cada um do seu jeito, para edificar a obra de Deus, na obra de Deus. Mas o amor não é diverso. O amor não é, cada um tem um dom, cada um é responsável pelo seu dom. O amor não, o amor é um só. E ele não está sobre um outro, ele está sobre todos ao mesmo tempo. Amor não é dom. Aliás, amor não é dom, amor é mandamento. É diferente. É diferente. Dom é algo que Deus te dá de graça e você usa de que é o nome. Amor é um mandamento, é uma obrigação. E é importante que você entenda. De sorte que um dom só estará verdadeiramente a serviço do reino de Deus quando esse dom for exercido com amor. Senão, não é dom do Espírito Santo de Deus. Um dom exercido sem amor só gera arrogância espiritual e divisão dentro da igreja. Percebe aqui como o amor é a base de tudo? Amor é, na verdade, a mais importante, definitiva característica de um cristão, de uma cristã. É o que define quem nós somos. Isso é muito importante. É o que diz quem eu sou, quem você é. Para o povo de Deus, isso é tudo. Porque como é que pode ser um só corpo se não tiver amor? Pode? Não, é impossível. Se não pensar mais no outro do que em si mesmo, pode ser um corpo? Não. E nós temos que entender isso. E eu disse que meditar sobre isso é para nós tudo, porque esse é o maior mandamento. Não é que é um mandamento. Jesus deixou vários. É o maior deles. Tanto que, para você saber, na lei judaica já existia um mandamento que era importante, que falava sobre a importância do amor. Mas para eles, parece que o amor não era a essência de Deus. E aí Jesus veio e mudou também, não foi só Isaías que ele mudou. Ele mudou também o mandamento de Deuteronômio que falava do amor. Tem um dia que chega um mestre da lei e fala, Jesus, o que é mais importante de tudo? Está escrito no Deuteronômio, amar a Deus acima de todas as coisas, o seu próximo como você ama a si mesmo. Mas em João, lá no final, ele muda. João 15:12, ele disse, esse é o meu mandamento. Ele mudou. Se tem um lá que diz que o amor é importante, eu vou dizer para vocês agora outro. Esse é o meu, não é o da lei. O meu é, amem-se uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos, e vocês serão meus amigos se fizerem os que eu mando. O que Jesus está fazendo? Ele está pegando o mandamento do amor, que está no Antigo Testamento, que era fundamental, e está dando a sua versão. O amor que realmente é de Deus, aquele que revela o Deus. Perceba que em Jesus e só em Jesus, o entendimento sobre Deus mudou. Porque não é amar a Deus como você ama os outros, como você ama a si mesmo. Não. Você não é mais a medida. É muito interessante isso. Porque para Deus, o ser humano caído não tem capacidade de amar. Então, se eu for amar o Vitor como eu amo a mim mesmo, eu não vou te amar nunca. Como o Senhor espera que eu te ame. Por quê? Porque ser humano caído não tem essa capacidade de amar. Não está em nós. Por isso que ele vai dizer, eu quero que vocês amem uns aos outros. Sabe como? Como eu amo vocês. Ele veio dar uma mudada, é maravilhoso isso. E veio para nos ensinar que um ser humano que serve e que revela a Deus, ele nos revelou o amor. E nós temos que amar como? Qual é a medida? Como ele nos amou. Dando a sua vida por nós. Ele está explicando o que é esse amor. Não é um sentimento, ame o seu irmão como você ama a si mesmo. Isso não existe para Jesus. Você ama o seu irmão como eu te amo. Se eu me doei a você, se doe para ele também. Percebe como Jesus é? Então, nesse capítulo aqui e no próximo, Paulo vai continuar abordando a questão que estava trazendo mais problema dentro da igreja, que é o dom de línguas. Por isso ele começa dizendo como? Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um bronze que soa, ou um símbolo que retina, ou um prato que faz barulho para burro. Só. Por isso que ele começa assim. Paulo está usando aqui um exagero.
a gente chama isso de hipérbole, né? Uma hipótese aqui, para mostrar qual inútil é a habilidade de falar em outras línguas quando não se tem amor. Ele está dizendo a inutilidade disso. O que ele está dizendo é, não me importa se você consegue ou pode falar como um anjo. Se você não tiver amor, você não é nada. Esse teu falação aí não resolve nada. Ele está sendo muito claro. O recado firme é, indivíduo sem o amor de Deus faz muito barulho, mas é vazio de conteúdo. Folgado, né? Folgado, né, Marcelo? É isso que ele está dizendo. Fala. Eu já falei quarta-feira passada aqui como um dom de língua legítimo, e Paulo reconhece isso, é uma manifestação espiritual maravilhosa. Mas assim, sem amor, só vira barulho. Não resolve. É um símbolo que faz muito barulho, quer dizer, é um prato que faz muito barulho. Lembra que ele está dizendo isso no contexto de um culto que as pessoas estavam usando esse legítimo dom de falar línguas ininteligíveis, mas eles estavam usando inadequadamente, porque estavam causando mais divisões dentro da igreja do que comunhão. Um dom que é de Deus e é maravilhoso como tem que unir as pessoas e não dividir as pessoas, Esse é o questionamento. Paulo não está questionando se o dom existe ou não, se pode usar ou não. Ele está dizendo, vocês não podem usar um dom para causar divisão, porque que diabo de dom é esse? Percebe aqui? E nesse mesmo contexto, é só barulho, porque esse dom, sem pensar em amar os outros, não é nada, não tem o Espírito de Deus. Na base está o amor. Ele não está falando sobre... Porque não é um bronze, né, meio... Não, só foi barulho. Não tem música, não é só ruído. É só irritação para os ouvidos, não serve para nada isso aí. Então, essa repreensão foi porque em Corinto as pessoas estavam colocando outras coisas, como, por exemplo, o dom de línguas e outros dons, e o dom de profecia, como mais importante do que o próprio evangelho. E aqui está um problema para ele. Quer dizer, ou seja, a palavra do evangelho, a palavra da cruz estava sendo desvalorizada. Então, toda a primeira carta que ele escreve aqui é uma exortação para que a comunidade de Corinto voltasse ao centro da mensagem evangélica. Capítulo 13 aqui assume assim uma posição fundamental. Qual? Somente o amor é capaz de preservar a cruz de Cristo e a ressurreição de Cristo. Só. Como é que isso se mantém em nós? Amando. É o único jeito. Não tem outro. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas se não tiver amor, não vou ser nada. Veja isso. Dom de profecia, que é o dom de profetizar, o que é isso? É o dom de falar a palavra de Deus claramente e inteligivelmente. Ele está falando de outro dom aqui agora. Profecia não é o que a gente passou a pensar dela, porque hoje profetizar é falar do seu futuro, né? Profecia fala no seu futuro vai acontecer isso, vigia e tal, não. Não é isso. Profecia é entregar ao povo, esse é o trabalho do profeta, aquilo que vem de Deus. O sacerdote manda para Deus aquilo que o povo quer. O profeta manda para o povo aquilo que vem de Deus. E isso é profecia. A saber, é mandar para o povo a palavra revelada pelo Espírito de Deus. Isso é profético. Isso é profetizar. Ainda que seja profeta, que saiba todas as revelações, que tenha todo o conhecimento, que tenha uma fé de verdade, sem amor, diante de Deus, eu não sou nada. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado e não tiver amor, nada disso vale. Deus não aceita nem generosidade, nem sofrimento, que não são motivados pelo amor. Isso precisa ser compreendido. Ainda que a minha ação seja muito boa e tenha proveito para alguém, se minha motivação estiver errada, não tem nenhum valor para Deus. Tem gente que faz um monte de coisa achando que é boa e está tudo bem. Fazer as coisas pelos outros somente para buscar, por exemplo, recompensas ou para alcançar algum tipo de glória ou elogio não serve. Aliás, fazer alguma coisa para os outros achando que receberá algo de Deus não serve. Observe como isso é desafiador, porque somente o amor pode dar um sentido verdadeiro a tudo que acontece no meio do povo de Deus aqui e também nos dons espirituais. Somente mediante o amor, os dons vão contribuir para o bem do povo de Deus. Não é o que fazemos, mas é a motivação do que nós fazemos. Não é o que, mas é o para quê, o que está por trás de tudo que nós fazemos dentro da igreja. O quê? O amor. E nós temos que entender que amor é isso, nós vamos entender. Em nome de Jesus, amém? Veja o verso 4. O amor é paciente,
é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Veja, aqui ele vai começar a definir o que é o amor. Se nós entendemos que o amor tem que estar na base de tudo, ele é a essência de tudo que se faz, sem ele não dá para fazer nada, nada adiante de Deus, porque não adianta estar perdendo tempo. Ele vai começar então a dar a base, quer dizer, a nossa tradução aqui não é muito clara, mas o texto original é nítido. Amor é claramente, nitidamente algo ativo, algo que se faz. Amor não é uma coisa, eu acho que eu amo, não, eu vou lá e faço. Para ele é isso, amor não é um sentimento, mas nós mostramos amor por meio da nossa ação. Jesus falou para você, eu te amo, tá? Beleza, boa sorte. Foi? Ele disse, eu te amo. Ele renunciou à sua glória, ele veio até aqui, ele enfrentou o que tinha que enfrentar, ele foi para a cruz morrer no seu lugar. O nome disso é amor. Amor é nitidamente uma ação, quer dizer, o amor não é visto pelos outros através dos nossos sentimentos, através de palavras bonitas e amorosas. Isso não é amor para Deus. Nós temos que entender, se você tem amor, se o amor é o que tem que te definir, as pessoas têm que perceber isso, têm que ver isso em você. Vai ficar óbvio na sua vida, porque é o que você é. É isso que para Paulo é o que é o amor. Então, a partir do verso 4, ele vai responder o que é o amor. E de início, ele fala da bondade, da longanimidade, né? Uma palavra meio complicada que tem aí, essa longanimidade, essa bondade. Interessante que na sequência aqui, tem 8 formulações para dizer o que é o amor, mas ele diz o que o amor não faz. Para dizer o que ele diz o que ele não faz. Quer dizer, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não maltrata, ele não procura os seus interesses, ele não se ira facilmente, ele não guarda rancor. Não. O que é amor? É isso que ele não é. Ele não faz. Ele é paciente, ele é benigno, sim. Paciente aqui, ou longânime. Não se irrita com facilidade, não revida diante do primeiro insulto que recebe. Falou, levou, né? É bate pronto aqui. Disse, já leva de volta. É capaz de suportar muitos erros e até negligência daquela pessoa que está com você, que você ama. É benigno, quer dizer, o lado positivo. Paciência é uma qualidade que refreia, né? Refreadora, né? O amor é benigno, cortês, prestativo, procura ser útil, não somente se manifesta quando tem oportunidade, ele é livre, não, ele se manifesta o tempo todo, ele não fica esperando oportunidade para ir lá e ser, né? Não, ele é. A pessoa olha e fala, essa pessoa, nossa, ela faz tudo pelos outros, ela pensa nos outros, ela tá, quer dizer, ele é. Não é invejoso, não sente ciúme, que é algo extremamente negativo. Tem gente, aliás, instrutivo, né? Tem gente que diz que se ama tem que ter um pouco de ciúme, né? Não sei não, né? Acho que Paulo não achava isso não, né? Quem ama tem ciúme. Tem, Helen? Sei não, isso é uma roubada que inventaram. Não, vou falar aí. É uma besteira. Mas, enfim, amor não se vangloria, não ambiciona orgulhosamente nada, não se soberbece. Ele impede o indivíduo de estufar, de inchar, no sentido de ser orgulhoso, arrogante, presunçoso, vaidoso. O amor impede isso, ele não faz. Quem ama não se estufa, percebe? É perfeito. Tudo que não serve para quem renunciou a esse projeto furado aí, que estão ensinando as pessoas de serem deusinhos aí aqui na terra, gente que se humilhou diante do único que é Deus de fato. Essas coisas não servem para quem ama, quer dizer, não se porta inconveniente, não é arrogante, não é rude, é moderado, não age fora do lugar, não existe uma contradição no que é, no seu caráter, nunca é inconveniente, não age para expor as pessoas, para envergonhar ninguém, para desonrar, prejudicar, não busca os seus próprios interesses, ele é altruísta, né? Ele pensa no outro primeiro, ele não usa para nada para obter vantagem, não se alega com a injustiça, mas sim com a verdade. Quer dizer, não é porque ama que vê uma coisa errada e fala, não, eu amo, né? Então está tudo bem, então é uma pinóia. Não é porque ama que compactua com a injustiça, muito pelo contrário, é exatamente porque ama que tem um compromisso enorme com a verdade, porque quem ama tem que dizer a verdade. E não porque ama, deixa fazer a besteira, né? Não, deixa não. Verdade é verdade. Se não tem verdade, não tem amor. Se não tem verdade, não tem Deus. Como é que a gente vai compactuar com isso? Não pode.
Então, por isso, para Paulo, o amor, nessa medida, não é algo próprio desse ser humano caído. Por isso, só tem um jeito de viver esse amor, de ser esse amor. O quê? Se render a Jesus Cristo. Ao que ele foi o que ele disse. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Isso é o que eu estou fazendo por você. Você vai ser o meu discípulo quando você fizer a mesma coisa. Quer dizer, para viver o amor que Deus espera, o ser humano tem que se render ao que ele é e praticar o que ele praticou. Se amar os outros como eu amei vocês, assim vocês serão meus discípulos. Percebe? Só nele, não tem jeito, não está em nós. Você fala palavras bonitas e lindas e românticas para essa namorada, sabe por quê? Você está interessado nela, seu vagabundo, senão você não falava. Isso não é amor. Olha a Julinha ali, apaixonada. O ser humano é isso aí, interesseiro, sim ou não? Estou mentindo? Faço por você, você ganha algo em troca. Isso é amor? Não. E essa medida não existe. Deus aceita o outro. Aliás, o Senhor te aceitou como você estava, sim ou não? O Senhor ficou colocando coisas. Não, eu estou em Lamear, vem para cá, do jeito que você está. Quer dizer, ele se solidariza, ele se identifica com a pessoa, porque só assim ele vai poder revelar os erros da pessoa, daquilo que ele é, e mostrar o que ele espera dessa pessoa para levar ela ao arrependimento. Se ele não aceitasse você como você estava, ele esperasse você ficar um santo para levar você para a igreja, o que ia acontecer? Nada. Então, isso é amor. Não é chegar do lado da pessoa e começar a julgar ela. Não, mas ela é isso aí. Vem cá, que eu vou te abraçar, sujo assim mesmo. Porque ele fala, rapaz, né? Olha, coisa maravilhosa. Foi o que Deus fez conosco, sim ou não? E nós, sem respeito não existe amor, meus irmãos. Não existe, não existe. Sem respeito ninguém muda. Observe que o amor rompe esse ser humano, esses limites que esse ser humano caído colocou para amar. A gente coloca limites para amar, mas o amor de verdade rompe isso, porque esses limites têm só dividido a humanidade de si mesmo, entre si e com o Senhor. A forma que nós amamos só divide, só exclui. Isso não serve, porque nós temos um amor que é medida maior. Veja o verso 7 a 10. Aí você vai sair daqui e falar assim, eu não vou conseguir amar nunca. E eu vou falar, você vai, porque Deus é bom. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Sensacional isso aqui. Amor sofre tudo, crê tudo, espera tudo, suporta tudo. Significa dizer que é um bobão, né? Uma pessoa ingênua, excessivamente confiante, quer dizer, um capacho, é isso. Quem ama é capacho, é isso. Só quem é bobão que está apaixonado que vira, né? Vira, por uns meses, vira tapete de sala. Mas não é isso, não significa nada disso. Sim, sua vida é caracterizada pelo amor de Deus. O que ele está querendo dizer aqui é que você não é cínico. Você não é cínico, você é verdadeiro. Por isso, sofre, crê, espera, suporta. Essa verdade, quer dizer, você vai confiar em quem você ama. Isso que não é o cinismo, quer dizer, você não vai atribuir a essa pessoa nem motivo, nem nada do que ela não tem, do que ela não diz, quer dizer, você não espera nada, porque você ama. Eu acho maravilhoso isso. Você vai pensar o melhor sobre os outros e não imediatamente fazer conclusões negativas e achar, sei lá, não. Quem ama, olha e sempre vê o lado bom da pessoa. Ai, tem pessoas até apaixonadas aqui. O amor é tão bonito, né? A gente sempre, porque assim, é muito fácil a gente olhar e ver o pior da pessoa. Porque se eu quiser ver o pior, assim como quem quiser ver o pior de mim, vai ver. Mas será que não tem o melhor? Se você vê o pior das pessoas, sabe o que você vai fazer? Você vai desistir delas. E deixa eu perguntar uma coisa para você. Tem pior em nós? Jesus viu, ele desistiu porque ele ama. Ele é amor. Essa medida que nós temos que ter, é isso que Deus é assim que Ele faz, e por isso Ele nunca desistiu de nós, porque Ele nos ama, e é maravilhoso isso. Se é o amor, e se o amor é tudo isso, se amor é o atributo que deve nos definir como cristãos e cristãs, eu, por exemplo, precisava, deixa eu chatear vocês um pouco, eu precisava ser capaz de dizer, eu sou um cara paciente e benigno, não preciso dizer isso, eu sou uma mulher paciente para burro, desculpa a risada.
Mas nós temos que ter essa capacidade. Eu não ardo em ciúmes. Eu não fico buscando glória para mim mesmo. Eu não procuro os meus interesses somente. Se o que me move é o amor, nós temos que nos perguntar, será que eu sou realmente paciente? Será que eu sou benigno? Eu tenho que me perguntar, sim ou não? Cadê o Bill? Está aí? Paloma está assim, Bill. Porque se não, ok, mas o que eu estou fazendo a respeito disso? Para que isso aqui está escrito? O que eu estou fazendo com isso? Quer dizer, talvez eu estou sendo muito impaciente e delicado, mas eu estou achando isso certo? Eu sou assim mesmo. Aqui, né? Falou, levou. Será que isso é certo? Eu acho que a minha impaciência pode ser justificada agora. Com algumas pessoas eu realmente não tenho paciência. É isso. Essa é a nossa medida. Quer dizer, ou eu reconheço as minhas falhas nessa hora e faço tudo que está ao meu alcance, sobretudo eu busco o Espírito Santo de Deus, eu busco a palavra de Deus para tentar melhorar. Esse é o problema de Paulo. Não é que os problemas existem, é o que nós estamos fazendo com isso, nós estamos justificando. Isso é importante, quer dizer, eu estou satisfeito com o que eu tenho, por exemplo, ou eu sou humilde e sou grato pelos dons que eu já recebi de Deus, ou eu tenho inveja com os dons que o irmão tem? É uma pergunta para a igreja. Esse é o problema. Estava acontecendo isso dentro da igreja. Eu imagino que eu tenho alguma coisa, mas eu não sei se foi de graça. Eu ralei para conseguir. São medidas, quer dizer, eu acho que eu sou digno por causa dos dons que eu tenho, será? Será que eu sou manso? Ou será que eu sou arrogante? Quer dizer, eu penso em mim na mais alta conta? Ou eu penso nos outros que não merecem porque não são como eu? Quer dizer, esses são os problemas que moviam. Eu insisto que as minhas necessidades têm que ser prioridade. Quer dizer, o mundo gira em torno de mim, quando o mundo gira ao meu redor. Né? Assim, Gustavo. Quer dizer, eu acredito que todo mundo precisa fazer tudo da maneira que eu acho e que eu faço, que eu sei o que é certo, ou o que todo mundo precisa pensar exatamente como eu penso, ou eu estou disposto a ser como Paulo, por exemplo, que diz que eu me fiz tudo para com todos, com o fim de que, por todos os modos, salvar alguns para o Senhor. Eu abri mão de mim para ser com todo mundo, para quê? Alcançar a todos por Cristo. Quer dizer, nós temos que parar para pensar, porque o nome disso é amor. Esse amor que a Bíblia chama de ágape, que o Senhor espera de todos nós. Eu me alegro com a injustiça, sobretudo essa medida que atinge os outros, né? Desde que eu ganhe alguma coisa, que se dane, né? Cada um com seus problemas, é isso. O meu interesse está preservado. Ou eu só fico feliz com a verdade, ainda que doa, né? Ainda que essa verdade prejudique a mim mesmo. Essas são medidas, quer dizer, irmãos, são perguntas difíceis, pode ser doloroso a gente pensar para responder, e nós temos que ser honestos, mas definitivamente é muito mais fácil ver outras pessoas falhando do que admitir que nós mesmos estamos falhando, mas nós temos que perguntar isso em nome de Jesus, sim ou não? Porque senão não tem em nós o essencial que move todas as outras coisas, que é o amor de Deus. Percebe que o amor de Deus não é um negócio assim, te amo, irmão. E aí fala mal dele, te amo a pinóia. Né? Paulo não nega e não combate carismas, dons espirituais, de jeito nenhum, mas ele tem aqui o problema dele, que o pessoal de Corinto estavam considerando os seus carismas mais importantes, por exemplo, do que o serviço na comunidade, que eles chamam de diaconia, né? Era mais importante ter dom, Deus me usa, em glória a Deus, e aleluia, do que ir lá servir o irmão, do que se doar ao irmão. Diaconia sem o amor não existe para ele. Serviço à comunidade, onde um vive para o outro, onde um se inclina para o outro. Isso é que mostra o amor de Deus. O amor que Deus espera de nós. Isso espelha que Jesus Cristo se inclinou, Deus se inclinou para o ser humano, Deus ouviu o ser humano, Deus amou o ser humano e foi até ele para resgatá-lo. Isso é amor. A gente vê o irmão numa situação e nós vamos lá espelhar isso. O amor forma o ambiente em que os dons serão exercidos. Esse é o problema de Paulo aqui. Todos aqueles dons que ele falou, vários, lembra semana passada? Sem esse amor não existe, não serve. O amor é esse solo onde os dons crescem e florescem. Sem amor, o Espírito Santo de Deus não se manifesta. Resumindo, é isso. Sem essa entrega, sem esse pensar no outro, sem essa doação, não existe manifestação de dom espiritual. Nós vamos ter que inventar uns. E ele diz, o amor jamais acaba. Por quê? Deus acaba. Deus jamais acaba. Mas ele diz, agora os vários dons que vocês amam tanto e se orgulham, esses desaparecerão.
E ele vai dizer, mas o amor não. Eles se orgulhavam ali naquela igreja sobre a habilidade de profetizar, por exemplo. E Paulo fala, quer saber? Profecias desaparecerão. Eles achavam que a capacidade de falar em várias línguas diziam que eles eram especiais diante de Deus. Quer saber? Línguas também cessarão. Isso é o que ele diz. Eles achavam que os seus dons especiais de conhecimento, de sabedoria, dava a eles um status de cristãos assim superiores. Mas Paulo vai dizer, a ciência também passará. Olha que legal isso. Se não existe amor, não existe nada. Aliás, se não existe amor, eu não sou nada para Deus. Ah, mas eu dou dízimo. Ah, mas eu levo os trabalhos. Sem amor, sem uma razão decente, para Deus você não é nada. Não serve, porque é medida. E nós temos que entender. Essas afirmações são lançadas aqui contra um povo que se achava carismático nessa igreja. Tudo que eles faziam, falar em línguas, altos conhecimentos, uma fé imensa que removia montanhas, o sacrifício da própria vida, nada valia se não existisse amor, pois são manifestações que afastam do centro, afastam o povo do evangelho, afastam o crente da mensagem da cruz. Todos aqueles dons vão desaparecer, mas isso nunca vai acontecer com o amor. Todo esse conhecimento, esses dons, tudo isso é parcial, não é definitivo. Entende o que Paulo está dizendo? Tem algo que é definitivo, que não vai passar nunca. E esse algo é só o amor. Veja o verso 11 até o 13. Estou encerrando já. Porque ele vai encerrar de maneira linda, dizendo assim, ó, quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como eu sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é... Veja como ele mostra que a atitude dos crentes aqui daquela igreja estava completamente equivocado. Porque no meio de tanta sabedoria, de profecia, dessa falação descontrolada, eles estavam demonstrando que eram meninos espirituais. Lembra como começou o capítulo 12? Paulo estava dizendo que quando o assunto eram dons espirituais, a igreja dos crentes de Corinto eram ignorantes, eles não sabiam nada sobre dons. Ele começou assim. E aí ele vai dizer, vocês são infantis, vocês pensam como crianças. Aliás, eu também era. Mas eu deixei de pensar como menino, eu amadureci. E quando vocês também amadurecerem, vocês vão deixar para trás essa maneira infantil de se relacionar com Deus. Isso é infantilidade. Momento sublime. Porque aqui ele faz uma analogia maravilhosa. Uma analogia com o espelho. Por quê? Sabedoria pura aqui, não veio dele. Isso aqui é plenitude. É a manifestação do Espírito aqui, veja. Por que espelho? Porque nós temos que entender o Espírito aqui. O que é que você vê no espelho quando você olha? Você vê uma imagem refletida lá, sim ou não? Você vê uma imagem. Paulo usa esse enigma aqui, sensacional. Agora vocês estão olhando como em um espelho. E a imagem que vocês estão vendo está embaçada. Está turva, está confusa, está desfocada. Não é uma imagem perfeita. Uma imagem desfocada não reflete o que é perfeito. Tá, sabe quando você olha, está embaçado assim, você não enxerga? Sabe quando você está igual eu, assim, precisando de óculos? Não é perfeito. E ele está fazendo o que aqui? Ele está remontando as suas antigas tradições judaicas. Ele foi lá em Gênesis 1 lá, quando Deus criou a humanidade. Gênesis 1:26, está dito lá assim em Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Sim ou não? Versículo 27, ele diz assim, ó, criou Deus o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Veja, o que quer dizer isso aqui? A obra criadora de Deus criou a humanidade para ser a sua imagem e semelhança. Percebe isso? Nós temos um parentesco aqui. Mas todos nós sabemos que a humanidade abdicou de ser essa imagem e semelhança e quis ser outra coisa. Ele quis ser um deusinho, ele quis ser como Deus. Ele quis ser, e por isso ele caiu em desgraça. Você sabe disso. Aquilo que Deus criou no início. Veja como a palavra de Deus é perfeita. Eu vou ler para você Gênesis 5, de 1 a 3. Presta atenção aqui. Esse é o registro
da descendência daquilo que virou a humanidade. Está escrito em Gênesis 5. Quando Deus criou o ser humano, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou de humanos. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua própria imagem, e deu o nome de Sete. O que quer dizer isso? Presta atenção aqui. Depois da queda, ser humano perdeu a imagem e semelhança original da criação. E assim ser humano começou a gerar filhos e filhas à sua própria imagem e semelhança. Isso é a humanidade que você conhece. Ah, mas ser humano é a imagem e semelhança de Deus. A Bíblia não diz isso. Aqui nós estamos entendendo que Adão gerou filhos à sua própria imagem. A imagem caída. Percebe aqui o problema? Homens e mulheres que não refletem mais a imagem e semelhança de Deus, mas refletem a sua própria imagem. E é isso aqui que Paulo está dizendo. Como é que se salva esse humano que não reflete mais a imagem de Deus? Enviando um aqui que reflete para nos ensinar. Enviando um ser humano que é a imagem de Deus perfeita para nos ensinar. Por isso Paulo diz que nós que já nos rendemos a Cristo, ainda temos uma imagem obscura, mas haverá um dia em que nós o veremos face a face, e assim o que é imperfeito verá a perfeição. Cristo Jesus. Nós que somos, verá a perfeição. O que é obscuro vai voltar a ser a imagem e semelhança perfeita do Criador. Vai haver esse dia. Por isso que vai dizer, dia após dia, pelo Espírito, nós vamos nos transformando, nós vamos mudando a nossa imagem. Não é maravilhoso isso? Que imagem? Voltamos a ser a imagem dele. Quer dizer, o nome dele é Jesus Cristo, a imagem e semelhança perfeita de Deus. E nós, finalmente, mediante a manifestação do Espírito de Deus, nós seremos transformados dia após dia na semelhança do Espírito, novamente na imagem que fomos criados. Percebe o que é a conversão? É isso que Paulo está dizendo. Hoje é meio desfocada essa imagem, como no espelho embaçado. O enigma lindo aqui é, quando vier o que é perfeito, Cristo, o que é em parte será aniquilado. O que é imperfeito será aniquilado. Face a face, em contato direto, refletiremos o quê? O amor, Ele. Quem Ele é. Esse amor vai ser visto em nós. Isso é sensacional. Então, conhecer, ver, entender, vai ter um significado completo. Os dons vão ter significado. É a visão da nossa própria transformação segundo a imagem de Cristo. E por isso, conhecerei como sou conhecido, né? Ele diz. Deus conhece a sua criação como ninguém. E Ele entende o que precisa ser transformado. Então, conhecer e ser conhecido. Conhecimento espiritual. Por uma experiência profunda com o Espírito de Deus através da manifestação dos dons. É maravilhoso demais. Não viver isso é não viver Deus, é não viver Jesus, é não viver o que Ele espera de nós. Deus espera que o seu povo seja o reflexo daquilo que Ele é. Por quê? Porque eu criei Ele para ser a minha imagem, a minha semelhança. Não Deus, mas para refletir no mundo, entre os seres humanos, aquilo que eu entendo que é um ser humano. Deus espera que o seu povo volte a ser como Ele criou, imagem e semelhança tua. E por isso, não por acaso, mas exatamente por isso, 1 João 4,7, João diz assim, ó, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Por que não conhece a Deus? Porque não ama. Quem não ama não sabe o que Deus é. O que Deus é? Amor. Se você não ama, você nem sabe o que Deus é. Mas eu vou na igreja, é por você. Mas uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender na igreja é que nós não podemos ficar esperando a glória para ser aquilo que Deus espera de nós. Você vai esperar o dia que você morrer para chegar no céu para ser o que Deus espera, é isso? Não, não temos que entender isso. O reino de Deus não precisa ser implantado na glória, lá já é. Lá já é. Não precisamos ir para lá. Não. Se Deus é amor, é aqui que esse amor precisa estar. Senão Ele não está conosco. Como é que Ele está no meio de um povo que não ama? Como João fala. E se Deus não está aqui conosco, nós vamos parar onde? Na glória? É aqui agora, meu irmão, nós temos que tomar posse. Lá o Senhor já está. E tudo bem. Nós somos o quê? Os responsáveis por amar. Como Paulo ensina aqui. Aqui agora. As pessoas vão falar, mas essa pessoa, caramba, ela nem me conhece e está fazendo isso por mim? Ela, não estou fazendo porque eu te conheço, estou fazendo porque eu te amo.
Essa pessoa abriu mão da sua, né? Veio até aqui, porque eu amo. É um ato importante. Nós somos responsáveis. Nós não podemos deixar para depois. Por quê? Porque eu não quero deixar Deus para depois. Você quer? Eu quero Ele aqui agora. Eu quero Ele comigo hoje, nesse momento. Então eu tenho que amar hoje aqui. Não quando eu for para a glória, vai tudo ser perfeito. Porque quando as pessoas leem isso aqui, não, vai ser um dia que Jesus vai me buscar e tudo vai ser plenitude, perfeito. Não é um dia agora. Lógico que nós não somos perfeitos. Mas nós lutamos muito por isso e tentamos ser a imagem e semelhança dele. E tem mais, porque 1 João 4, 9 a 11, ele diz assim, nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver ele enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele nos amou primeiro e enviou o seu único Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, nós também devemos amar uns aos outros, em nome de Jesus. Amém? Então, assim, nesse mundo, em momentos de tanto ódio, intolerância, de tanta raiva, de tanta burrice, desgraçada, demoníaco isso, a gente tem que entender quem Deus é, quem Jesus Cristo foi, e o que Ele espera de nós, povo de Deus. Nós somos o povo de Deus, é para a glória que nós vamos, e lá é lugar do povo que veio aqui amar porque eu escrevi uma carta de amor, não, amar porque eu dei a minha vida pelo bem dos outros. A criação anseia por esse povo que se doa, esse povo que ama, porque se oferta, porque o que Jesus fez comigo é o mínimo que eu posso fazer, que não fica pensando só em si mesmo, nos seus interesses, que não é ciumento, vaidoso, que não fica se enchendo de coisas e loisas, que a gente tem visto por aí na vida desses crentes. Pelo amor de Deus, nós somos chamados para amar, e só para amar, porque nós refletimos a imagem de Deus, nós refletimos Jesus Cristo nesse mundo, em nome de Jesus, amém? Então que Deus nos ajude, queridos, em nome de Deus, a aprender a amar uns aos outros, mas amar de verdade, porque quem nos amou primeiro foi Ele. Ele não está esperando ninguém amar para Ele amar, não. Ele vem e nos ama sem a gente merecer nada. E é isso que o mínimo que Ele espera de nós, porque nós somos o seu povo em nome de Jesus. Amém? Amém. Vocês entenderam isso? Amém. Dá para amar assim? Bora então, Então começamos aplaudindo o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. É uma atitude de entrega. Fica de pé em nome de Jesus. É uma doação, é uma oferta verdadeira e sincera da nossa vida em direção ao outro, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Declarem assim, o que move a